Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui junto com você mais uma vez. Irmãos, é tão bom falar da palavra do Senhor, não é verdade? Eu poderia passar horas e horas falando das grandezas de Deus, contando os testemunhos. Você já percebeu que aqui no meu canal eu conto muitas histórias, né? Histórias da Bíblia, coisas que eu passo, porque isso ajuda a gente a entender melhor os planos que Deus tem para nós. Irmãos, às vezes eu converso com as pessoas e eu gosto muito de ouvir, sabe? Eu deixo as pessoas ir contando, elas vão falando, e eu vejo, irmãos, que muitas pessoas, elas têm uma vida muito pesada, uma vida muito sofrida. E aí eu fico perguntando, né? Será que esse peso que a pessoa está carregando realmente é a cruz de Jesus? A cruz que Jesus nos mandou carregar? Ou será que nós estamos acrescentando um peso extra, sabe? Ou será que nós estamos colocando na nossa mochila algumas pedras que Deus não mandou a gente carregar? E por isso a vida está tão pesada, tão difícil. Irmãos, as pessoas falam para mim, pastor, se o senhor soubesse o que eu tenho passado, se o senhor soubesse como a minha vida é terrível, é horrível, pastor. Ela não tem alegria, não tem paz. Pastor, eu não vejo a hora de ir embora dessa terra, esse mundo não presta. Irmãos, as pessoas, elas descarregam tanta energia, sabe? Pesada. Tem hora que eu até oro, falo, Deus, me livra de todo peso, eu não quero nada de opressão sobre mim, porque tem pessoas que realmente transmitem isso, sabe? Eu entendo, irmãos, que todos nós passamos por lutas, por desertos, mas, irmãos, eu não conheço uma pessoa sequer que tenha buscado em Deus, na sua palavra, que tem orado, que tem buscado a Deus em oração, mas também na palavra de Deus, que não seja feliz de verdade, que não tenha paz, sabe? Eu não conheço, irmãos. Todas as pessoas que eu vejo que estão buscando a Deus, elas sempre têm algo para agradecer, elas sempre dizem, pastor, eu posso estar no deserto que for, mas eu agradeço a Deus por isso, por aquilo outro, sabe? Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte, muitas coisas que a gente carrega na nossa vida, não foi Jesus quem mandou a gente carregar. E é isso que eu quero trazer para você hoje, porque enquanto eu orava, antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu estava orando, pedindo uma palavra, e o Espírito Santo me direcionou para isso, sabe? Ele quer que eu fale com você sobre esses pesos que você tem carregado. Seja sincero, você que está me ouvindo aqui, a sua vida tem sido mais leve ou tem sido mais pesada? Você está mais cansado ultimamente ou você está vivendo assim uma vida plena, uma vida de confiança, uma vida de paz? Irmãos, como eu disse para vocês, a paz não quer dizer que você não está passando por lutas. A paz que Jesus promete não é uma paz assim que vai te isolar do mundo, você vai viver assim com uma vida perfeita, não é isso. Mas a paz que ele promete é no meio da guerra, é no meio da dificuldade mesmo, sabe? Então, essa mensagem hoje vai tocar tão forte teu coração que no final eu tenho certeza você vai querer compartilhar, amém? Nós já vamos começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, você que é novo por aqui, clique no botão inscrever-se, que está aqui embaixo do vídeo, dá uma olhadinha aí, e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Assim você vai receber as próximas orações, as mensagens que eu vou colocar aqui para você, inclusive hoje às 2h30 da tarde, eu quero trazer uma revelação que Deus me deu a respeito da sua vida. Glória a Deus, então não deixe de acompanhar. Vamos lá. Irmãos, como eu falei para vocês, nem toda dor, nem todo sofrimento que a gente passa é porque nós estamos carregando a cruz de Jesus. Essa é uma mensagem dura que eu vou trazer para você hoje, mas é libertadora, porque muita coisa que pesa na sua alma hoje não é o plano de Deus para você. É uma bagagem que você decidiu carregar, mesmo depois de Deus já ter te falado várias vezes. Larga a mão disso, para de conviver com essa pessoa, para de ter essas atitudes. Irmãos, olha, eu recebi uma revelação tão grande aqui hoje, e Jesus mesmo foi muito claro quando ele esteve aqui com os discípulos. A vida não vai ser fácil, mas nós podemos facilitar as coisas. Nós podemos viver nesse mundo, irmãos, em paz, em segurança, sabendo que estamos fazendo a vontade de Deus, e ao mesmo tempo isso aí vai trazer uma alegria muito grande para o nosso coração. Olha só o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, o versículo 23. Diz assim, se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Amém? Perceba, irmãos, 3 coisas aqui que Jesus falou. Ele falou sobre negar, sobre tomar a sua cruz e sobre seguir. E eu sei que muitas pessoas ficam confusas sobre o que realmente é tomar a cruz e seguir Jesus. Irmãos, muitas pessoas acham que a cruz é a sogra que tem que aturar,
é aquele cunhado, é aquele amigo que dá muito trabalho, sabe? É aquela pessoa da igreja que você não suporta. Irmãos, a cruz não tem nada a ver com isso. Sabe o que significa tomar a sua cruz e seguir Jesus? É você ser obediente quando a sua carne quer exatamente o contrário. Quando a sua carne quer o pecado e você decide renunciar àquele pecado. Sabe, irmãos, o caminho mais fácil é o quê? É a gente fazer o que o mundo oferece. É a gente pegar os atalhos da vida. Mas, irmãos, a vida com Jesus é vida de renúncia. E também é uma vida de constância, certo? Não adianta você seguir Jesus nos primeiros meses da sua conversão. Não, você tem que seguir até o fim, até o último dia da sua vida. E muitas vezes você vai precisar acreditar mesmo quando você não estiver enxergando nada. Irmãos, essa é a cruz que Jesus quer que a gente carregue. É quando a gente decide fazer a vontade de Deus, e quando você toma essa decisão, aí você pode até perceber que as coisas muitas vezes pioram. Parece que o inimigo se levanta com todas as forças, não é verdade? Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora estão passando por lutas e mais lutas, porque o inimigo não quer que você carregue a sua cruz. Mas deixa eu te falar uma coisa boa. Quando você carrega a sua cruz, você está mais perto de Jesus cada vez mais. Mesmo que doa, é uma dor que produz santidade, concorda? É uma dor que te molda, ela te transforma, te faz mais parecido com Jesus. Então eu quero te perguntar, você está carregando a sua cruz? Você está todo dia buscando fazer a vontade de Deus, mesmo que você tenha falhas? Irmãos, no dia que a gente estiver perfeito, é o dia que a gente estiver com Jesus. Não tem como, enquanto estivermos aqui na terra, nós iremos pecar, nós iremos falhar, mas a Bíblia diz que se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, homem. Amém? E por que a Bíblia fala que o nosso advogado é Jesus Cristo, homem? Porque ele, irmãos, ele veio aqui nessa terra como homem. Ele sofreu todas as tentações que você possa imaginar. Ele sabe exatamente o que você está passando. Então não adianta você chegar até Deus e dizer: Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Irmãos, Ele sabe e muito mais. E é por isso que Ele te oferece agora o perdão. Porque Ele morreu na cruz justamente porque você é pecador. E tudo que Ele te pede hoje é que você carregue a sua cruz. Lembra do que Ele falou? Se alguém quer ser o meu seguidor, e eu acredito que você queira ser o discípulo dele, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e siga a Ele. Eu vou te explicar daqui a pouco o que significa tomar a cruz diariamente, com detalhes, você vai ficar impressionado. Mas deixa eu falar de uma coisa aqui agora, irmãos, que eu comentei lá no começo do vídeo. Sabe quando a gente carrega um peso e a gente acha que esse peso vem de Deus, mas muitas vezes não vem dele, irmãos? Somos nós que carregamos esse peso extra? Pois é, irmãos, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, o autor desse livro, ele faz uma separação muito clara entre esse peso que a gente carrega e o peso da cruz que Jesus pediu para a gente carregar. Então ele diz que a vida cristã é como se fosse uma corrida. E nessa corrida, você pode ao longo da caminhada começar a colocar pesos extras sobre as suas costas. E isso vai acabar te prejudicando, vai te trazer muita dor, muito sofrimento e vai fazer com que você não percorra todo o caminho que Deus planejou para você. Então ele diz que você deve se livrar de tudo isso que está sobrecarregando a sua vida. Olha só o que está escrito, irmãos, lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 1. Diz assim, ó: Irmãos, uma vez que nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Amém? Irmãos, eu não sei se vocês repararam, mas aqui ele está falando sobre o peso e sobre o pecado, ou seja, não são a mesma coisa. Ele disse, olha, livrem-se de todo o peso que torna vocês vagarosos e livrem-se também do pecado que atrapalha. Então, irmãos, o peso nesse caso aqui não é necessariamente um pecado horrível que você cometeu, não é algo que você faz, que você morre de vergonha daquilo. Irmãos, às vezes o peso é mais sutil, é aquele apego que você tem a dinheiro, a bens materiais e aquilo acaba roubando a sua paz. Ou talvez seja a sua teimosia em não perdoar uma pessoa e aí você continua com raiva dela, você fica alimentando aquele ódio e você fica mal por causa disso. E isso acaba se tornando um peso, concorda? Isso aí vai te prejudicando a ser feliz, a andar com Jesus, a desfrutar da vida abundante que Ele prometeu para você.
Ou talvez seja aquele relacionamento que você sabe que Deus já te pediu para acabar, mas você insiste em conviver com aquela pessoa. Irmãos, pode ser também um hábito que consome a sua mente, o seu tempo com Deus. Tem pessoas, irmãos, que ficam 10 horas todo dia no celular. E você acha que isso é saudável, irmãos? As pessoas já acordam na cama mesmo, vai mexer no celular até a hora de dormir. Irmãos, isso pode ser um peso na sua vida. Ou talvez seja aquela culpa, que você, toda vez que peca, você não consegue se perdoar. Você até acredita que Jesus te perdoa, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, mas você insiste em ficar se castigando. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender hoje é o seguinte: a cruz de Jesus, por mais que não é fácil, ela vai te santificar, ela vai te levar para perto de Deus. Mas o peso, ele vai te sufocar. E digo mais, a cruz que você carrega todo dia, ou deveria carregar, por mais que seja difícil, ela vai produzir em você os frutos do Espírito Santo. E quais são eles? Amor, alegria, paz, bondade, domínio próprio, concorda? É isso que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5. Irmãos, esses frutos não somos nós que produzimos. Sabe quando você olha para uma pessoa e você percebe que ela está diferente? Ela agora está com Jesus de verdade e você percebe que até o semblante ficou diferente. Irmãos, eu costumo dizer que quando Jesus entra na vida de alguém, até o cachorro da casa ele percebe, amém? Até o cachorro, até o animalzinho que você tem, ele vê que você está diferente. Por quê? Foi embora. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está trabalhando em você. Ele está te tornando mais parecido com Jesus e isso acontece muitas vezes através das lutas que você passa. Mas, por outro lado, aquele peso, que o escritor de Hebreus falou, ele só gera ansiedade, ele só gera confusão, amargura, é um cansaço que não te edifica em nada. E talvez você esteja aí se perguntando, mas pastor, como é que eu vou saber a diferença? Como que eu sei se eu estou carregando um peso ou se eu estou carregando a cruz de Jesus? Irmãos, eu sei que essa pergunta é muito importante porque se você não souber diferenciar, você pode achar que Jesus, ele quer castigar você, que ele quer o seu mal. Não é nada disso, irmãos. Deixa eu te perguntar 3 coisas aqui. A primeira pergunta é o seguinte: isso aí que você está carregando está te tornando mais obediente a Jesus? Porque, como eu falei para você, quando a gente está passando uma luta, um deserto, uma dificuldade, é como se fosse a cruz que Jesus está permitindo, ok? Só que isso vai te empurrar na direção dele. Isso vai fazer com que você dependa mais da oração, vai fazer com que você tenha mais sede da palavra, você busca mais a Deus. Só que quando é aquele peso que você colocou sobre os seus ombros, isso aí te afasta de Deus. Isso aí te deixa mais ansioso, é como se criasse uma barreira entre você e Deus e você não consegue mais sentir a presença de Deus, você não tem mais vontade de orar, você não quer mais conviver com as pessoas da igreja, você fica tão focado nesse problema, nesse sofrimento, que você não consegue confiar em Jesus. Aliás, Jesus acaba ficando em segundo plano, entendeu? Essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Isso que você está passando, isso aí está te tornando mais obediente a Jesus? Faça essa pergunta para si mesmo, tá bom? A segunda coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: essa dificuldade que você está enfrentando, isso está gerando os frutos do Espírito Santo? Ou está gerando os frutos da carne em você? Pare para pensar. Irmãos, quando a gente está carregando a cruz de Jesus, mesmo que a gente esteja chorando, mesmo que seja muito difícil, é nessa hora que a gente se torna mais paciente. É nessa hora que o pecado, ele sai da nossa vida. A gente fica mais firme com Deus, mais santo. Amém? Agora, se aquilo que você está vivendo hoje gera em você raiva, inveja, amargura, você fica fofocando mais, você fica mais reclamão, você reclama de tudo. Então, irmãos, eu sinto em dizer que isso aí, na verdade, não é a cruz. Isso aí é um peso que você está carregando. E lembra do que eu falei lá no começo? Às vezes Deus já te mandou abandonar esse peso, mas você insiste em continuar com ele. E quanto mais você insiste, mais o seu coração vai ficando azedo, mais parece que a vida não tem sabor, não tem prazer nessa vida. Então é muito importante que você faça essa análise na sua vida, amém? E a terceira pergunta, irmãos, a mais importante de todas: isso que você está passando tem confirmação na palavra de Deus? Porque, irmãos, a cruz de Jesus, esse sofrimento, ele nunca vai te levar a fazer algo que a Bíblia condena. Nunca, irmãos. Olha, tem muitas pessoas, irmãos, que já chegaram diante de mim e elas falaram o seguinte: pastor, eu estou namorando aquele rapaz, a gente tem uma vida assim muito unida, só que ele não quer se casar comigo.
E aí, irmãos, eu começo a perguntar um pouco mais, aí a pessoa confessa, olha, realmente a gente acaba pecando às vezes, a gente se deita, e aí a pessoa acaba falando, sabe? Olha, pastor, realmente a gente peca às vezes, a gente acaba tendo uma vida sexual ativa. Irmãos, se esse relacionamento for de Deus, ele deve gerar santidade. Irmãos, não podemos dar brechas para o inimigo, devemos andar em santidade, na luz, amém? E tem pessoas que já têm a confirmação de Deus, estão no caminho certo, mas elas acabam indo para a carne, elas acabam deixando o pecado entrar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não podemos sair debaixo da bênção do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Provérbios, que aquele que pula o muro, uma serpente o picará. E sabe qual é esse muro, irmãos? É a proteção que Deus coloca à nossa volta. É a palavra de Deus. Quando você pula a palavra, quando você sai fora, é nessa hora que a serpente, que é Satanás, ele vem e ele nos seduz, ele vem mostrando que a vida pode ser melhor, mas é tudo mentira dele. Então não queira saber o quanto o diabo é mau, o quanto o pecado ele pode destruir uma vida. Não queira saber. Aprenda com os erros dos outros, amém? Quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que homens e mulheres, mesmo sendo de Deus, eles caíram em tentação. Homens que fizeram coisas terríveis, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo um chamado, e aí você pode aprender com os erros deles. E sabe uma coisa que Jesus falou ali no começo e talvez você não percebeu? Ele disse que nós devemos tomar a cruz diariamente. Sabe por quê? Porque todo dia o nosso coração orgulhoso, ele vai tentar fazer uma troca. Ele vai tentar trocar a cruz, que é a obediência a Deus, pelo peso da nossa própria teimosia, pela nossa rebeldia, a nossa desobediência. Então, irmãos, todo dia o nosso ego, ele vai querer tomar o controle de volta. E é por isso que a ordem de Jesus é muito simples, é muito prática. Primeiro ele falou, negue-se a si mesmo, ou seja, solte aquilo que é seu, pare de fazer só a sua vontade, pare de querer ter o controle de tudo. Em seguida, tome a sua cruz, ou seja, obedeça a palavra de Deus, mesmo sem você entender nada. E depois, no final, ele diz, e me siga, ou seja, ande na minha direção, ande comigo e você vai aprender como agradar ao Pai, como ter uma vida abençoada. Irmãos, quando eu olho para a minha história, quando eu olho para a minha vida, eu percebo uma coisa, isso aqui que eu estou vivendo é porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei, simples assim. Eu procuro praticar os princípios da Bíblia, eu procuro priorizar a minha família, eu procuro andar em santidade. Irmãos, se vocês fizerem isso, é nítido que Deus vai fazer também. É claro que o Senhor, Ele vai endireitar os seus caminhos, porque essa é a vontade de Deus, que a cada dia você esteja melhor, que a cada dia você esteja mais parecido com Jesus, mais próspero, mais abençoado. E principalmente, Deus vai começar a te usar na vida das pessoas. Você será cada vez mais uma bênção, luz nessas trevas, nesse mundo complicado que nós estamos vivendo. Amém? Então, irmãos, eu sei que diante de tudo isso que eu falei, muitas pessoas ainda estão com dúvidas, muitos comentários aqui eu já estou lendo de vocês, mas eu sei que tem pessoas perguntando assim, pastor, e se eu largar esse relacionamento? E se eu sair desse emprego? E se eu perdoar essa pessoa? Eu vou sofrer muito, pastor. Eu não quero viver na solidão. Eu sei o quanto é difícil ficar sozinho. Pastor, eu sei que eu vou passar necessidade. Como é que vai ser a minha vida, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa, meu querido irmão e minha irmã. Obedecer a Deus é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida, porque do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, concorda? Do que adianta você ganhar rios de dinheiro, você fazer a sua vontade, você se entregar aos prazeres da carne, mas lá no fundo da sua alma você sabe que você não está agradando a Deus, você sabe que você está em pecado, que você não está do jeito que Deus gostaria que você estivesse. Então você nunca vai ser feliz de verdade, porque a alegria de verdade, irmão, sabe o que é? É você estar em obediência a Deus, é você carregar a sua cruz diariamente e seguir a Jesus. Por mais que vai ser difícil, vale muito e muito a pena. Irmão, sabe o que o Espírito Santo está mostrando para nós hoje com essa palavra? Que não adianta, Ele sabe do nosso coração, Ele vê as noites em claro que você passa, Ele sabe quando você deita sua cabeça no travesseiro e o sono não vem, entendeu? Ele te ama tanto, Deus te ama tanto que você não imagina. E é por isso que Ele te trouxe aqui agora e eu vou orar por você nesse momento. Eu creio que é o momento de você escolher o caminho mais difícil. É o caminho estreito, mas ele vai te levar para a vida eterna. Esse caminho vai transformar a sua vida de uma maneira que você nem imagina.
Porque o diabo, irmãos, ele dá com uma mão, mas ele toma com as duas. Ele te dá uma coisa boa agora, daqui a pouco ele te toma e você nem sabe onde você tropeçou e as coisas começam a dar errado e você nem sabe o porquê. Mas eu sei, é porque você está fechando a única porta de salvação. Não faça isso mais. Deus está te chamando para um relacionamento, para um compromisso. E quando eu falo compromisso, é para que você assuma mesmo diante das pessoas que agora você é de Jesus. Sabe, irmãos, quando Jesus estava aqui na terra, ele falou que as pessoas deveriam tomar a cruz, ok? E quando ele falou isso, os discípulos e todo mundo que ouviu essa mensagem, na verdade deve ter ficado assustado, porque a cruz naquela época era para os piores criminosos. Irmãos, a cruz naquela época era terrível, eram os piores criminosos que iam para aquela cruz. E na verdade Jesus estava dizendo, estejam dispostos a passar por humilhação, a passar por vergonha, estejam dispostos a serem criticados, zombados, humilhados, estejam dispostos a tudo isso, mas não renunciem à fé que vocês têm, porque Deus, o Pai, Ele está vendo todas as coisas e Ele vai te proteger, Ele vai te defender e principalmente Ele vai te honrar se você escolher Ele primeiro. Amém? Você entendeu a mensagem de hoje? Essa mensagem falou ao teu coração? Então escreva aqui nos comentários, o Senhor falou comigo hoje, Deus falou comigo, ou então diga assim, eu precisava dessa palavra hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a querer ouvir a palavra também, amém? Feche os seus olhos então, nós vamos orar nesse momento. Eu quero muito que Deus abençoe a tua vida e por isso eu vou interceder por você e no final eu peço que você compartilhe com seus amigos, familiares. Vamos espalhar essa palavra que o mundo precisa tanto ouvir. Glória a Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Oh, meu Deus, é muito bom ouvir o Evangelho simples e puro. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos aqui reunidos em família, uma família na fé que, apesar da distância, nós estamos unidos no mesmo coração, na mesma intensidade, no mesmo objetivo. Deus, obrigado pela vida do teu filho e da tua filha, que o Senhor chamou para estar comigo aqui hoje. Eu sei que essas pessoas, meu Pai, têm passado por momentos difíceis. Não tem sido nada fácil. Essa dor que vem no peito, parece que a pessoa não vai suportar. É uma dor terrível, parece que o melhor seria morrer, seria partir desse mundo. Mas Deus, eu creio que esse não é o plano do Senhor para essa pessoa. Essa não é a cruz de Jesus, muitas vezes é um peso que nós mesmos colocamos sobre nós. Por isso, meu Deus, eu apresento a vida de cada um nesse momento. O Senhor conhece esses ombros cansados, esse coração aflito, essa mente que está tão confusa ultimamente. Oh Deus, quantas pessoas carregam nos seus corações a culpa, a mágoa, o medo. Medo do futuro, medo de tudo dar errado, medo de ficar pobre, miserável. Deus, tem compaixão dos teus filhos, Senhor. Tem pessoas aqui agora que estão atribuladas porque elas acham que nunca serão felizes na vida sentimental. Elas estão solteiras ou até mesmo casadas, mas não se consideram felizes nessa área. Pai, fortalece o teu povo, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, para a tua filha, que muitas vezes não sabe como lidar nos relacionamentos, não sabe como lidar dentro da própria família, dentro de casa. Deus, esse homem que muitas vezes fica tão focado no dinheiro, tão focado em querer crescer, ficar rico, mas a tua palavra diz que muitos, por terem essa ambição, acabam se desviando da fé. Deus, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes em que nós trocamos a tua vontade para fazer a nossa própria vontade. Quantas vezes, meu Pai, nós fomos incrédulos, nós achamos que o Senhor não iria fazer nada e decidimos colocar a mão. Mas, Senhor, nós fomos orgulhosos, nós fomos teimosos e por isso nós estamos aqui te pedindo, lava-nos com teu sangue, Jesus, purifica-nos, Senhor. Nós somos fracos, nós precisamos depender de Ti cada dia mais. Senhor, mesmo que essa luta esteja grande, os nossos olhos estão firmados em Ti. Mesmo que o inimigo se levante, nós não vamos retroceder. O Senhor é por nós. E por isso eu te peço, meu Deus, traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Pai, nesse momento eu repreendo, em nome de Jesus,
todo espírito de cansaço, de confusão e de opressão que tem pesado sobre esta vida por causa desses pesos que não foi o Senhor que mandou carregar. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda dor de cabeça, toda insônia, toda crise de ansiedade, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda dor no corpo, que é fruto desse estresse espiritual, caia por terra agora em nome de Jesus. Ó, meu irmão e minha irmã, receba agora o alívio de Deus sobre a sua vida. A unção que está nesse momento sendo derramada sobre você está trazendo paz ao teu coração. Ó, Jesus, coloca mesmo da tua paz, Senhor, sobre estas pessoas. Tira com a mão, Jesus, toda dor no peito. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão chorando há meses, há anos, por um ente querido que se foi. Deus, a saudade é tão forte, é tão grande, que essa pessoa perdeu o prazer pela vida. Jesus, levanta, Senhor, os teus filhos, coloca um propósito novo na vida dela, Senhor. Enche esse coração, Pai, de ânimo, de esperança, que ela possa viver para servir o próximo, que ela possa fazer algo em favor das pessoas, porque eu acredito, meu Pai, que nós nos encorajamos muitas vezes encorajando outras pessoas. Ó, meu querido irmão e minha irmã, se você chegou até aqui e você nunca entregou realmente a sua vida para Jesus, se você tem tentado carregar o peso da sua vida sozinho, eu te convido agora a fazer uma oração comigo, amém? Você faz essa oração comigo? Saiba que Jesus, ele já carregou o seu maior peso lá na cruz, o peso do seu pecado. E agora ele está esperando que você abra o seu coração e fale com sinceridade. Fale com ele agora, com todo o seu ser. Não deixe as distrações fazerem você perder a sua bênção. Ore assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que tenho carregado pesos que não são meus. Eu não suporto mais a minha vida, Senhor. Eu não consigo viver sozinho. Eu preciso de Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoa, Jesus, me lava com o Teu sangue. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. E eu Te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Ó Jesus, eu creio no Teu perdão e eu Te peço agora, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero estar contigo todos os dias até a eternidade. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, se você abrir o seu coração, a palavra de Deus promete e ela garante que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e você crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, então você está salvo. Amém? Você não precisa fazer nada para comprar a salvação. A salvação é um presente gratuito que Deus está te dando agora. Tome posse pela fé, creia que você está salvo, que agora o Espírito Santo está em você. Mas agora tome a decisão de seguir Jesus todos os dias, tá bom? Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Amém? Que Deus te abençoe muito, eu te espero no próximo vídeo e não se esqueça agora de compartilhar. É só você clicar no botãozinho compartilhar que está aqui embaixo do vídeo e envie no WhatsApp, nos grupos de família. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar,
eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.